Eu tive um sonho há uns meses atrás, me deixou assim bastante impressionada. Eu sonhei que eu estava na casa de uma colega, uma conhecida da igreja, que ela não tem nenhum compromisso com Deus. Naquela casa eu estava ajudando ela a fazer comida, né? E ali, por algum tempo, eu ficava presa numa varanda, porque eu não podia sair da varanda junto com ela. Ela se escondia na varanda e eu me escondia junto com ela, porque entrava uma pessoa na casa e essa pessoa não podia ver-nos ali. Depois nós saíamos de lá e íamos para uma cozinha e estávamos preparando essas comidas. Essas comidas eram assim, frangos, coisas assadas, né? Carne. E de repente começou a chover muito e molhava tudo aquilo, chuva forte. Eu falava para ela: olha, eu não vou ficar mais cuidando disso não, porque eu tenho que ir para a igreja. E ali eu deixava tudo molhando, porque parece que chovia dentro da cozinha, chuva forte, e molhava aquelas coisas. E eu saía correndo debaixo daquela chuva, era noite, e eu chegava na igreja. Um templo não é onde eu congrego, era um templo muito grande, estava cheio. Mas eu chegava na porta e eu via que estava terminando a cerimônia. Era uma cerimônia, não era um culto. Havia tido ali um desfile de modas, eu tinha perdido. E por fim, as pessoas estavam lá na frente, no local do púlpito, recebendo umas honrarias. Era como se fossem pessoas que trabalhavam no louvor. E de repente, eu olho assim, eu estava na porta do templo. Eu olho para o lado da rua e via uma mulher gestante com a barriga muito grande. E a barriga muito baixa, assim, ela era uma mulher pequena, de estatura baixa. E a barriga dela era muito grande e estava, assim, muito baixa. E eu via a mãe daquela mulher correndo atrás dela. E essa mulher gritava: ai, ai. Ela estava com dores de parto. E eu ficava impressionada com aquela situação. De repente, ela ia para a porta do templo e começava a profetizar para quem estava dentro do templo. E eu estava ao lado dela ouvindo tudo aquilo. E eu não me lembro as palavras exatas que ela disse, mas tudo se referia em arrependimento e santificação. E depois que ela falava sobre tudo aquilo, ela falava como se Deus estivesse falando à igreja. Eu me lembro muito bem das últimas palavras que ela disse, que foram assim: acabou o tempo. E quando ela falou isso, ela voltava a gritar: ai, ai, com dores de parto. E ao lado do templo tinha um hospital, e eu falava para ela: por que você não vai para o hospital? E ela não queria, ela queria ficar gritando na rua com aquelas dores. E isso estava chovendo bastante. Ao lado do templo tinha um pequeno jardim, e eu via ali pequenas, não eram sementes, eram... quando a gente tem umas plantinhas assim, só para colocar dentro do buraquinho para plantar, tinha aquilo, eu não sei como se chama. E eram algumas assim, em cima, todas por cima, não tinha nada plantado. E eu pensava: nossa, mas isso aqui o vento vai derrubar. E eu pegava uma e colocava ali em cima da terra, mas eu sabia que aquilo não tinha raiz, que aquilo não ia suportar a chuva. Né? Mudas, o nome é mudas, né? Tinham várias mudas de plantinhas. E ali eu deixava aquilo daquele jeito e saía debaixo de chuva, segurando na mão do meu marido, e nós saíamos. Irmãos, a definição disso tudo é só uma. O tempo acabou para nós. Nós devemos nos santificar todos os dias das nossas vidas, abandonando todas as futilidades que estão dentro da igreja. O momento que eu estava lidando
com alimentos e era carne, coisas da vida, coisas cotidianas da carne, da natureza humana, os cuidados diários. E eu entendi que nós estamos no último momento da igreja e que o Senhor está nos avisando que já estamos vivendo as contrações de parto, não é? Então nós devemos rever nossos conceitos cristãos, avaliar nossa vida diante de Deus, nos arrependermos em santidade, porque acabou o tempo, irmãos. Nós devemos aprofundar nossas raízes, repensar o que nós estamos fazendo como cristãos, porque aquelas mudas que estavam ali ao lado da igreja, do templo, nada mais, nada menos eram que as obras sem raízes. São coisas que nós estamos fazendo que não estão frutificando e, consequentemente, nós estamos deixando a desejar diante de Deus, e Ele está nos avisando que acabou o tempo, que nós precisamos nos arrepender, que já vivemos os últimos momentos da igreja na terra e que nós não podemos permanecer dessa maneira, porque Jesus está voltando. Disso não resta mais dúvidas, irmãos. Eu agradeço e peço que meditem em nome de Jesus. Amém.